E aí, pessoal, boa noite. Bom, vamos lá. Denunciei o ministrinho do Supremo, né, o palhaço mentiroso, que calunia o presidente da República, né, ele incorre ali em pelo menos 4 artigos do Código Penal e um da Lei 7.170, né, anotei aqui a lei, em seu artigo 26, que calunia o presidente da República, o ministrinho Barrosinho, boquinha de veludo, assim conhecido aí no seio social. Protocolizei, tá aqui o número do protocolo, anotei. Quem quiser anotar aí para poder buscar aí no site, é o 0032-68009 de 2020. É uma notícia crime na Procuradoria-Geral da República contra o ministro Barroso, do Supremo, que disse que o presidente, em uma data, aproximadamente julho mais ou menos, salvo engano, julho mais ou menos, ele disse que evitou um genocídio ao bloquear algumas ações do presidente, ou seja, imputando ao presidente o crime de genocídio, como se ele fosse um genocida. E agora, né, 26 de agosto, ele resolve dizer que o presidente defende a tortura, defende a ditadura, quando nós temos de fato um presidente que realmente defende a democracia depois de 40 anos aí de desmondes socialistas, né? E muitas pessoas, né, sempre que nós protocolizamos alguma coisa, judicializamos, pô, de que adianta, pô, se não fizer, pessoal, se não fizer, parece que estamos aqui sendo lenientes com todas as ações que o STF vem reiteradas vezes tomando de forma inquisitorial, de forma ditatorial, de forma incisiva e hostil. Eu não sou leniente com isso. Eu sei muito bem, conheço muito bem o ramo jurídico, sei muito bem que protocolizando contra eles mesmos, serão eles mesmos que julgarão. E jamais, em momento algum, nessa turma tóxica e suja do STF, que eles, a primeira ou a segunda turma, pegaria esse processo e julgaria. Eles não vão sentenciar um ao outro. Eles não vão abrir essa precedência jurídica para que outros ministros venham julgando um ao outro. Eles se odeiam, né? Barroso odeia o Gilmar Mendes, que odeia o Alexandre de Moraes, que todo mundo odeia, mas se protegem. É o tal do ninguém solta a mão de ninguém. Tá? Ninguém solta a mão de ninguém. Essa é a única lição que a direita, os conservadores têm que aprender. É ninguém solta a mão de ninguém, é se proteger. É por isso que eles conseguiram avançar tanto. Sempre se protegendo, cada vez mais, indo longe e longe. E nós temos muito a fazer para poder retirar, né, fazer esse processo de depuração no Brasil, depuração política e jurídica, para que nós possamos tirar esses estercos, né, esse estrume, né, esse chorume, que é aquela aguinha do lixo, sabe, aquele chorume, essa fedentina, essa lama do poder. Quando nós retirarmos, esvaziarmos, nós teremos então um novo ciclo se iniciando aqui no Brasil. Então, protocolizei aqui 0032-6809/2020, é o meu protocolo da notícia crime contra o Luiz Roberto Barroso, né, que é o ministrinho mentiroso do STF, que vai lá no exterior para falar que o Bolsonaro, o nosso presidente, que tem demonstrado honra, caráter, honestidade, moralidade, né, compromisso com seu eleitor, com os mais de 70 milhões de eleitores facilmente, só que a fraude na urna colocou ali 57, que é mentira. Hoje o presidente tem mais de 80 milhões de aprovação, com certeza absoluta. Mas a fraude na urna, né, Barrosinho? Que você vai aí agora, presidente do TSE, agora eu que determino. A gente sabe a tua jogada, cara. Você não está lidando com nenhum amador, não. Pode ser que você engane um e outro, mas não engana todos. Nem você, nem Moraes, nem Gilmar Mendes, né? Vocês não enganam ninguém. Então tá aí, mais uma vez protocolizo sempre uma notícia crime contra um de vocês, né? Vocês gostam de cometer um crimezinho, né? Você não pode utilizar, Barroso, da liberdade de expressão para poder caluniar o presidente da República. Até porque se o presidente fala alguma coisa contra você, você imediatamente vai mover uma ação, né, com as suas decisões obtusas, suas leituras obtusas, né? Uma falsa intelectualidade que você chega lá, não entendo, que não sei o que, vocês sempre têm essa porcaria, né? Tento ali manter aquele discurso com uma voz sepulcral, voz de velório, né? Achando que são donos de uma suprema intelectualidade, quando é de um supremo final de caráter, né? Vocês não têm. A excelência de vocês é só na cretinice,
Isso sim, isso vocês têm de sobra. Então tá aí, protocolizado dia 26 de julho, né? O senhor chama o presidente de genocida. E agora, dia 26 de agosto, o senhor chama, é engraçado, é 26, você chama ele de torturador, de ditador. Quando o senhor Alexandre, né, Gilmar Mendes tomam decisões ditatoriais. Inclusive o Alexandre aí cerceou o direito de ir e vir, constitucional gravíssimo, contra os cidadãos que falavam qualquer coisa a respeito dele contra ele. Eu lembro em um discurso do Alexandre em que ele dizia, e ele disse várias vezes, liberdade, 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 direito à liberdade, liberdade de expressão, liberdade, liberdade. Inúmeras vezes ele defende essa palavra. E disse mais, quando o próprio presidente Bolsonaro entrou com um processo por caluniarem, né, e achincalharem a sua imagem publicamente, o Alexandre de Moraes, o caçulinha, ele falou, se você não quer ser achincalhado, isso está registrado nos autos, né, está lá nos anais do Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, os anais da casa oficiais, tá? Não estou aqui falando das histórias que tem de alguns ministros, não, estou falando dos anais da casa. Não vão se empolgar aí não, pelo amor de Deus. Está lá registrado. E você diz, Alexandre, não quer ser achincalhado, não quer ser criticado, não se lance, não se jogue à vida pública, não coloque o seu nome à disposição de um cargo público. O que o senhor está fazendo aí então? Se qualquer um que critica o senhor imediatamente é preso, algemado, conduzido, coercitivamente. Como que o senhor se vê nessa situação? O Bolsonaro é ditador, o Bolsonaro defende tortura. Quando você, togadinho, vai lá e faz a sua sucessão de besteiras, sucessão de erros, sucessão de decisões obtusas não acertadas, decisões vazias, discursos esvaziados, aí não pode falar de vocês. Porque se falar de vocês, inclusive o Barroso, ele teve a audácia de dizer que eles são os deuses do Supremo. Deuses do Supremo. Vocês não têm isso aqui de moralidade para se classificarem como nada. O altruísmo que vocês possuem é um altruísmo para o mal. Aquele discurso que o senhor falou para o Gilmar Mendes, né? É só bile, né? Mal, qual ideia você tem, que objetivo você tem, se não atender interesses pessoais. Você também é assim, Barroso. Você e os 10. Agora, um e outro no final de carreira vão querer buscar a sua redenção. E quando você vai se aposentar como ministro do STF, odiado pela opinião pública, né? Evidentemente você tem que retrair um pouco e falar, agora eu preciso do apoio desse pessoal para que eu possa sair às ruas tranquilamente, ou então devo mudar de país, né? E quando se chega ao fim dessa vida pública, os senhores começam então a ter posicionamentos diferentes, para que as pessoas, poxa, se arrependeu, agora melhorou, mudou e tudo mais. A diferença é que vocês têm muito a provar, né? Vocês têm muito a provar para o cidadão brasileiro. Bom, era só isso que eu queria falar para vocês. Feito o protocolo 00326809-2020. Então, aí está a minha ação mais uma vez. Já protocolizei contra Gilmar Mendes, contra Alexandre de Moraes, contra Lewandowski. Tem vários protocolos na PGR com notícia crime contra eles. Contudo, eles sabem muito bem que jamais abririam um processo contra si próprios, né? Eles não vão fazer isso. Eles simplesmente vão olhar, vão passar a relatoria, o relator vai olhar e vai arquivar. E tudo acaba em pizza. É por isso que eu defendo que todos esses 11 ministros devem ser retirados do STF, aposentados compulsoriamente. E o presidente Bolsonaro nomear 11 ministros. E eu sei que vocês estão articulando aí para tentar atrapalhar a nomeação do presidente Bolsonaro, que agora um dos senhores, graças a Deus, vai sair. Como eu queria acelerar o tempo para que todos vocês saíssem, né? Porque a outra maneira ou é essa ou é, claro,
pela ordem cronológica da idade dos senhores, os senhores passarem desse nível para outro. E claro que eu não estou aqui desejando que os senhores morram, não é isso. Só que são as duas maneiras, ou os senhores se aposentam, ou então vão para a zona do agrião. É mais ou menos assim que funciona. Só que vocês, evidentemente, vida longa a vocês, que Deus os proteja, mas nós temos que mudar essa regra aí, né? Porque o que não dá é para aturar vocês de forma vitalícia com decisões tão estúpidas quanto as que vocês têm. Então, os senhores estão se articulando para que o presidente não possa nomear alguém para que ele atue na Lava Jato. Porque vocês imaginam, quando um de vocês sair, e o presidente Bolsonaro nomear um ministro, e eu arriscaria todas as minhas fichas que vai ser uma pessoa decente, conservadora, que vai compor, né, a primeira turma, e o Toffoli vai sair da presidência e vai para a segunda turma, para poder ter um voto lá de Minerva, né, da Lava Jato. Imagina quando esse conservador, quando esse cara decente assumir e começar a mexer na Lava Jato. Imagina como que o nome de alguns aí vai aparecer. Hein? Tá vendo? Aí não vão ser mais 11 togados, vão ser os 10 togadinhos e um togado. E quando sair um, o presidente no próximo mandato pode indicar 2. Aí o jogo vai mudar um pouquinho, não vai? De figura? Aí muda um pouquinho. Eu quero ver como que vocês vão se virar contra isso. Tá? Como que vocês vão conseguir continuar esse jogo sujo, imundo, fétido que vocês promovem o tempo todo, nutrem o tempo todo contra o Brasil. Então tá aí. Bom, todo mundo que entrou, quero deixar um abraço aí, excelente tarde. Minha amiga querida Roberta Kelly, obrigado pelo carinho sempre, tá, querida? O que você precisar e tiver na minha limitação, conta com esse amigo aqui. E as pessoas que entraram aí no mais, boa noite. Tamo junto, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, força e honra. Vim aqui a Brasília, né? Ontem tive com o presidente em uma reunião de base, só para deixar aí vocês situados. E essa reunião é para fortalecimento de bases e também decisão sobre as andanças que o Brasil, o que ele está fazendo pelo Brasil, o apoio popular, que é inegável, né? Que a gente tem ainda para fazer aí pelo... Só peço para que confiem, eu estou um pouco cansado, né? Porque é um estresse do cacete isso aqui, é uma correria de um lado para o outro, aí você tem que tentar lutar contra um sistema, que é um sistema que é pesado, jogo bruto, sujo, ou seja, então a gente está buscando, dentro dos caminhos que a lei nos permite, chegar até o fim para que a gente possa derrubar essa canalhada, tá certo? Então, mais Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, força e honra sempre. Prazer falar com vocês, boa noite.